Peter Jackson demorou 4 anos para finalizar o documentário The Beatles Get Back e a trilogia já está disponível lá na Disney Plus. E eu vim fazer uma análise caprichada com vocês aqui, trazendo todas as lições que esse documentário trouxe para nós. Então cola aqui em mim porque a gente vai falar muito sobre The Beatles e sobre música boa também. Vem! Fala pessoal, eu sou a Rafa Gomes. Se você não me conhece, eu falo sobre cinema e séries de TV aqui no canal, sempre por uma ótica muito mais profunda. Então se você quer saber muito além daquilo que você já assistiu, então cola aqui no canal que tem sempre coisas boas. Então já se inscreva no canal e também não esquece do comentário, do like e de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram no @Rafa Gomes e no TikTok no @Rafa Gomes C, onde eu sempre dou dica de filmes, séries, tem um monte de coisa legal, ok? Vamos falar sobre esse documentário que foi dirigido pelo Peter Jackson, que é o mesmo responsável pela trilogia de O Senhor dos Anéis. E aqui a gente tem um conteúdo muito minucioso, muito caprichado. Essas imagens que nós estamos vendo nesse documentário são imagens que foram capturadas em 1969 durante a produção do álbum Let It Be, que viria a ser o último álbum dos Beatles. Pois é, durante esse trabalho de criação e de produção desse álbum, o cineasta Michael Lindsay Hogg faz toda essa captação de imagens acompanhando cada passo dos meninos. E uma das coisas que a gente aprende nesse documentário, que pra mim foi a mais irritante de todas, é o fato de que a Yoko Ono e o John Lennon viviam um relacionamento muito codependente, gente. A gente vê a Yoko Ono ali colada no pescoço do Lennon a cada segundo. É impressionante que onde ele está, ela está também. E para quem está assistindo, fica algo muito desconcertante e desconfortável, porque a gente vê que ela acaba atrapalhando muito a dinâmica do quarteto. Eu não acho que ela atrapalha a dinâmica de criação, porque ela fica ali plantada numa cadeira, sentada, lendo jornal, lendo revista, completamente à toa. Então assim, preciso até falar isso, que eu fiquei chocada que essa mulher parecia que não tinha nada melhor pra fazer na vida dela, né? Porque enquanto o seu boy tá trabalhando, por que você não está trabalhando ou fazendo outra coisa ao invés de ficar pentelhando lá? Mas a presença dela faz com que o ambiente em si já não seja um ambiente que seja só deles. Até porque a gente vê que a maior parte da trajetória do grupo foi sempre marcada por eles 4. Então, a banda é formada por eles. Então, eu creio que havia um nível de dinamismo e de intimidade que eles só conseguiam ter estando os 4 juntos, sem mais ninguém. Mas eu vejo que ela fica ali o tempo todo cercando, rondando os 4, o que eu acho que indiretamente é desconfortável. E a gente vê em alguns takes a própria reação do Paul McCartney em relação à presença da Yoko Ono. Ele não fala muito sobre ela, tem apenas um determinado momento do documentário que ele entende que entre escolher os Beatles e escolher a Yoko Ono, o John Lennon escolheria ela, e a gente vê o nível de tristeza que isso traz para ele, não porque ele não quer que ele seja feliz, mas porque ele e o John Lennon têm um nível de conexão e um nível de amizade que vem desde os 13, 14 anos. Então a gente vê ali que era um momento de ruptura muito doloroso para o Paul McCartney. Mas a presença da Yoko Ono é marcante, então muitos dos rumores que a gente ouviu a vida inteira, de que ela era o 5º elemento e de que ela estava sempre ali e que de um jeito ou de outro ela impactava na dinâmica do grupo, isso tudo é realmente verdade. Mas a gente tem que dar também um benefício para todos eles ali nesse cenário, porque todos os meninos lidavam muito bem com ela. A gente via que não tinha tanta interação com ela, mas eles entendiam a presença dela no estúdio de gravação, então eles tratavam ela com muita naturalidade, tratavam a presença dela com muita leveza. E como eu falei de conexão para vocês, a conexão de John Lennon e Paul McCartney era algo surpreendente. Eles se conheciam desde a adolescência, então é claro que eles foram de amigos a parceiros de trabalho e também a parceiros de composição, né? Então eles não apenas tocavam junto, mas eles compuseram muitas das músicas dos Beatles. E a gente vê o nível de sincronia que existe entre os dois. No auge da carreira dos Beatles, a gente tem diversos rumores de treta nos bastidores entre eles, que ao mesmo tempo que eles eram duas mentes brilhantes que se casavam de forma perfeita, eles também tinham muitos conflitos, eles colidiam demais, mas a gente consegue perceber aqui
que os dois ocupavam esse nível de protagonismo dentro dos Beatles. Quando eu falo protagonismo, eu quero dizer no sentido de liderança, porque os 4 membros, eles são muito ativos e eles são muito coparticipativos. Só que naturalmente a gente viu o espírito de liderança do Paul McCartney e do John Lennon se acendendo mais do que os demais. Só que isso também acabou gerando alguns problemas dentro do grupo. Mas eu fiquei encantada com o nível de amizade e de conexão que os dois tinham. É notável ali o nível de amor que existe entre eles, o nível de irmandade. Existe uma conexão entre eles que parece quase uma conexão sanguínea, sabe? De DNA, de família mesmo. E a gente vê que eles se comunicavam com o olhar. É muito louco até poder falar isso, porque a gente sabia que os dois eram muito próximos, mas a gente não tinha noção do nível de conexão. E como esse documentário resgata uma série de imagens que jamais haviam sido vistas, todas essas imagens que foram captadas pelo Hoggs lá em 1969 são imagens assim muito cruas. Então ele acompanhou o passo de cada um desses membros em todo o tempo necessário. Então a gente vê os artistas ali no seu habitat mais natural possível. Então eles estão totalmente à vontade. Então quando eles se desentendem de uma forma muito natural. Nada é muito forçado, assim como quando eles estão muito animados, eles também estão totalmente naturais e estão sendo realmente levados pela atmosfera do momento. E a gente vê ali a amizade dos dois e a gente consegue entender o nível de companheirismo que eles tinham, e talvez fosse por isso também que eles se desentendiam em tantos momentos. Eu acho que justamente por eles serem muito parecidos, ao mesmo tempo que eles eram muito diferentes, e também pelo fato deles terem um nível de intimidade que poucas pessoas vão testemunhar na sua própria vida. Eu falo isso porque o nível de relacionamento que eu tenho com meu esposo, ele é um nível que, quando eu estava assistindo essa série documental, essa trilogia documental, eu tive essa mesma percepção. É muito comum eu e ele a gente conversar só pelo olhar. A gente consegue entender o que o outro tá pensando quando a gente tá numa situação diante de outras pessoas e a gente não pode conversar. A gente se olha e a gente já entende o que o outro tá pensando. E eu vi exatamente isso aqui na dinâmica entre eles dois. E é encantador ver isso, porque a gente consegue ter um gostinho de como era a amizade deles. Outra coisa que nós aprendemos nesse documentário foi que a saída do George Harrison foi em virtude de conflitos em relação ao processo colaborativo das composições das músicas do álbum Let It Be. Ele não estava contente, decide sair da banda, e no dia seguinte o John Lennon também não apareceu para trabalhar e só tava ali o Paul McCartney e o Ringo Starr. Os dois estão ali tentando mediar, já sabendo que a banda estava mais próxima do seu fim do que nunca. E depois de muitas tentativas de contato com John Lennon, que não estava atendendo as ligações do Paul, ambos conseguem conversar, Paul e John Lennon, e juntos eles entram em um acordo com o Ringo Starr também, obviamente, de tentar trazer o George Harrison de volta. Eles conseguem trazer o George sob algumas condições, e a partir daí a gente vê que o processo colaborativo começa a se desenvolver de uma forma diferente. E isso também é outro aspecto que a gente percebe de forma muito bacana no filme, porque a partir do momento que os 4 estão novamente juntos, a gente percebe um nível de sinergia que é abundante. Primeiro eu fico chocada com a forma como as músicas vão aparecendo na mente dele, sabe? Às vezes numa noite que o cara tá em casa, ele começa a pensar em uma melodia e de repente ele já tem metade de uma música pronta. E aí quando todos eles se juntavam no estúdio, a gente já percebe que aquela música incompleta ganhava novas formas. É algo realmente incrível de ver. Existia um dom sobrenatural, eu creio que é um dom espiritual mesmo, de composição, de criação de músicas, porque o Paul McCartney era realmente uma máquina. Eles simplesmente estavam ali trocando ideia e de repente alguém fazia alguma coisa engraçada e eles transformavam aquela atitude numa letra improvisada de uma música, que obviamente eles não transformavam em música, mas eles faziam músicas no modo freestyle ali, só de brincadeira entre eles. E isso nos mostra por que o grupo era essa coisa tão grandiosa e tão apaixonante, porque realmente eles eram muito interconectados de uma forma que a gente não costuma ver em grupos musicais. E o legal do documentário The Beatles Get Back é justamente a gente poder enxergá-los na sua zona
de conforto, mas também não na zona de conforto, porque eles estão tendo muita dificuldade de produzir o álbum, mas eles estão no seu habitat natural e eles estão completamente à vontade, e é realmente uma experiência muito intimista para a audiência, porque a gente tem a impressão de que nós fomos convidados a passar alguns dias, algumas semanas com os integrantes dos Beatles, e ali a gente fica só de butuca, de olho ali, como se fosse uma mosquinha na parede, acompanhando os passos de cada um deles. E é muito bacana enxergar tudo isso e conseguir perceber o nível de intimidade e sinergia, tanto pessoal como profissional, que existe entre eles. Outra coisa que a gente aprendeu aqui nesse documentário é que, ao todo, o Peter Jackson teve 150 horas de áudio para trabalhar e 57 horas de vídeo também, não apenas para restaurar, porque tudo que a gente está assistindo aqui é remasterizado, mas também para realmente adaptar, adequar e editar. Então a gente tem um trabalho de produção que foi extremamente rigoroso. É por isso também que ele levou 4 anos para finalizar esse documentário, porque é um catatal de material. E nós temos vídeos aqui que mostram os integrantes compondo, improvisando, trocando uma ideia, brincando, mas em pequenos espaços desses momentos, informações muito valiosas vêm à tona. E não só informações valiosas, como olhares importantes, troca de ideias também. Então ele teve um material muito grandioso para trabalhar e ele conseguiu fazer um trabalho de condensação que é muito poderoso mesmo, porque ele soube extrair os melhores momentos dessas 57 horas de vídeo e também soube usar muitos desses áudios com sabedoria. Uma das coisas que eu gostei demais desse documentário é que nos primeiros 10 minutos da parte 1, a gente tem a história inteira dos Beatles sendo resumida de uma forma tão visceral, tão colorida e tão dinâmica que você pensa, gente, se eu já assisti tudo isso em 10 minutos, o que é que falta assistir sobre a história dos Beatles? E aí, obviamente, que a gente vai ver o tanto de conteúdo que tem a ser desenrolado. Mas esses 10 minutos introdutórios, eles captam a nossa atenção de uma maneira muito rica e fazem a gente realmente ter uma experiência não apenas nostálgica, mas também instigante. Você tá ali assistindo aqueles 10 minutos e aquilo já foi tão satisfatório que você fica pensando o que é que vai vir depois disso, porque eu tô pilhada para assistir. Além disso, os integrantes, eles carregavam um nível de responsabilidade enorme, e assistindo esse documentário você vai conseguir entender o que era estar na mente de uma pessoa que fazia parte dos Beatles e como eles se sentiam com o nível de responsabilidade profissional. Durante o período de produção do álbum Let It Be, lá em 1969, eles todos estavam ainda na faixa dos 20 anos. Lennon era o mais velho, que tinha 29 anos na época da produção do álbum, com o George Harrison sendo o mais novo, com 26 anos naquela época, se eu não me engano. E, ironicamente, ele parece ser o mais velho, acho que é por causa da barba dele e do corte de cabelo. Mas todos os meninos ali estão entre 26 e 29 anos de idade, eles são muito novos. E a gente consegue perceber o nível de maturidade que eles têm e também o nível de maturidade ao qual eles foram impostos numa idade muito jovem, sabe? Porque eles começaram a banda com 13, 14 anos. Se eu não me engano, o Ringo, quando entrou na banda, tinha cerca de 13, 14 anos. Então, assim, eles eram muito meninos e eles passaram por uma série de circunstâncias, desde a transformação hormonal, que já é um caos na vida de qualquer pessoa, anônima ou não, como também o nível de responsabilidade que as suas carreiras acabaram trazendo, não apenas sobre eles, mas sobre as pessoas que os cercavam. Porque de repente eles se tornaram a maior banda de todos os tempos e eles continuam sendo a maior banda de todos os tempos. E eles seguem não apenas como a banda que venceu o teste do tempo, mas como a banda que continua determinando os rumos da música para novos artistas. Mas eles são responsáveis pela Beatlemania e, é claro, isso veio com uma série de consequências, um nível de fandom gigantesco e também, obviamente, todos os reflexos de se tornar uma celebridade. E tudo isso numa idade muito nova. Então é interessante a gente ver como em 1969 eles estavam calejados como se eles estivessem com 40 anos de Beatles, entende? Então
Eles viveram muita coisa em muito pouco tempo, numa idade muito tenra. Então, chegando já nos 27, 26, 28, 29 anos de idade, eles já estão fadigados e já estão prontos para viver algo novo. E o próprio Peter Jackson falou isso em uma entrevista ao Stephen Colbert. Ele disse que a banda cresceu tanto, se tornou esse fenômeno mundial, que chegou um determinado momento que muitas consequências disso tudo vieram sobre eles e tiveram um peso muito grande sobre a vida deles, né? A gente tem o caso daquela fala que foi tirada do contexto do John Lennon, deles serem maiores do que Jesus Cristo. Se você conhece essa história, você sabe que não foi exatamente isso que ele quis dizer, foi algo totalmente tirado do contexto, mas isso gerou um nível de revolta global que também trouxe um peso muito negativo sobre eles, o que fez com que eles também se tornassem cansados, porque ao mesmo tempo que eles viveram todo o estrelismo de ser uma celebridade global, de ser amado, de ser ovacionado, de ser adorado e de ser cobiçado por muitas meninas, eles também viveram o fardo que isso tudo trouxe, né? Que é o fato de você não ter paz, o fato de que se você disser alguma coisinha do jeito errado, isso pode ser tirado do contexto e pode acabar com a sua vida pessoal. Então eles viveram o excesso de tudo aquilo que é bom e o excesso de tudo aquilo que é mal. E em 1969 eles estão cansados e, como o Peter Jackson disse, eles se tornaram aquela banda que no fim do dia só queria tocar música, só queria tocar as suas canções em um show qualquer. Só que não existe um show qualquer quando você é um Beatle, não é? Então, é por isso que eles também se digladiaram tanto em desenvolver aquele show que entrou para a história, que foi o show de improviso, entre aspas, obviamente, no rooftop do prédio da Apple Corp, que é o prédio que eles trabalhavam, que era o headquarters dos Beatles, né, gente? É ali onde eles gravavam as músicas, ali onde eles faziam as reuniões, aquele era o prédio dos músicos. Então, aquele show é também uma resposta direta de um anseio que eles tinham de ser apenas uma banda de rock. Só que os Beatles não eram apenas uma banda de rock, mas quando eles fazem aquela performance ao vivo ali no rooftop do prédio da Apple Corp, eles conseguem não apenas realizar esse sonho de simplesmente tocar a música que eles tanto amam fazer, mas também eles acabam se despedindo daquilo que foi não apenas a maior banda de rock dos últimos anos e também dos tempos contemporâneos, como também de um dos maiores movimentos artísticos culturais que já existiu na história do entretenimento. Então, The Beatles Get Back é uma experiência muito sinestésica para quem é fã de música e para quem é fã dos Beatles. Se você não é o tipo de pessoa que ama o processo criativo de uma música ou não entende muito disso, talvez esse documentário não seja para você. Mas se você curte, eu aposto que você vai se deliciar, porque é realmente uma masterclass de composição e uma masterclass de processo criativo. Agora, se você é fã dos Beatles, eu nem preciso te dizer por que você precisa assistir esse documentário, né? Eu aposto que você não apenas vai se envolver demais com o documentário, como você vai terminar essa produção com um sentimento nostálgico de despedida da banda. Parece que essa produção foi feita ontem. A sensação é tão rica pelo trabalho de restauração das imagens que a gente realmente tem a sensação de que a gente está assistindo algo que foi gravado ontem. Peter Jackson tá de parabéns por ter feito esse trabalho de remasterização com a sua equipe lá de Nova Zelândia, e ele tá de parabéns por ter trazido isso para nós de uma forma tão intimista. Eu confesso que eu descobri um crush inesperado pelo Paul McCartney, ouvi a vida inteira, obviamente, mas assim, como ele ficava bonito com aquela barba e aquele look dos anos 70, né, anos 60, já indo pros anos 70, eu fiquei de cara. E eu confesso pra vocês que eu assisti o final do documentário 2 vezes, porque pra mim ficou incrível. A montagem do final do documentário é impecável. O Peter Jackson soube usar todos os takes de todas as câmeras. Eram 9 câmeras filmando aquele especial musical que eles fizeram lá no rooftop. E ele aproveitou cada um desses instantes e fez uma montagem que dá pra gente realmente um gostinho de como aconteceu aquela experiência. É como se os nossos olhos fossem transportados
para 1969 e é como se a gente estivesse ali na rua com a galera que tá ouvindo o som, ali no prédio da Apple acompanhando toda aquela experiência no rooftop e também até mesmo ali ó, na cola da polícia que ficou pistola com o som alto que eles estavam fazendo. The Beatles Get Back tá disponível lá no Disney Plus para você assistir, vale muito a pena se você é fã da banda e se você é muito fã de música. E se você gostou desse conteúdo, não saia daqui porque você sabe que tem sempre coisa boa aqui no canal. Então já me acompanhe no Instagram também, no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC, que tem sempre muitas dicas. Beijos e a gente se vê na próxima.